Nós precisamos de criar esse tipo de sinergias, precisamos de nos unir nas causas, ajudar-nos uns aos outros, porque eu acho que isso faz toda a diferença, porque a nossa sociedade foi muito e continua a ser muito estrangulada porque não se tem um projeto de país. Porque quem tem um projeto de país, o elemento número 1 para quem tem um projeto de país é a educação. Se a nossa educação até hoje recebe uma parte ínfima, quase irrisória, daquilo que é o Orçamento Geral do Estado, significa que as pessoas que nos governam não tenham um projeto de país. Tenham um projeto de partido, mas não tenham um projeto de país. Porque um país faz-se na educação. Todas as bases de um país estão na educação. Ok? Porque todos os elementos que contribuem no desenvolvimento do país, eles passam pela escola. Eles passam pela educação. Todo o desenvolvimento processado dentro de um determinado país passa pela educação. Se nós não temos uma educação boa, não temos uma educação robusta, nós vamos ter que aceitar que o nosso destino é termos uma terra muito medíocre. E nós não podemos aceitar isso. E quando nós temos um projeto de sociedade, o passo número 1 é a educação. Por quê? Porque nós precisamos de uma sociedade educada, uma sociedade com valores, e todos os valores primordiais de construção de uma sociedade se constroem na educação. A educação, em qualquer espaço que se quer um país desenvolvido, a educação é que recebe o maior investimento, porque nós queremos um país desenvolvido. E esse país começa nas pessoas. E é preciso deixarmos claro, está também aqui, que o maior investimento, a maior riqueza de qualquer país são as pessoas que nesse país vivem. Portanto, o maior investimento de qualquer Estado deve ser na pessoa humana, porque a pessoa humana é que cria todas as outras dinâmicas de desenvolvimento. Se nós não apostamos nas pessoas, se nós não apostamos na educação como uma ferramenta para viabilizar todo o processo de desenvolvimento, de autodeterminação, então nós nunca vamos ter um país. Em Angola não se investe na educação por razões óbvias que todos nós sabemos. Angola não nasceu como um Estado, nasceu como um partido, nasceu dentro daquilo que o professor William Toné chama de partidocracia, que é o partido acima da ideia de Estado. Ok? Então surgiu também na história como um partido-Estado. Okay? E esse surgimento de partido-Estado requer uma consciência de grupo. E o MPLA tem essa consciência de grupo. Significa que o MPLA vai prejudicar os outros demais setores da própria sociedade para manter a hegemonia do seu grupo. Porque nós nascemos, o país nasceu numa perspectiva de grupo. Okay? Partido do grupo. Okay? Então, esse nascer partido do grupo faz com que o próprio MPLA se posicione como um inimigo natural de todas as forças opostas ao próprio MPLA. Significa que os demais indivíduos dentro da sociedade não fazem parte do programa do próprio MPLA enquanto partido. É isso que a gente assiste aqui. Quando um país surge na perspectiva de um partido-Estado, nós devemos entender que o partido-Estado é uma estrutura, é uma plataforma, ok? Da qual o partido utiliza os recursos do próprio Estado para viabilizar o seu programa, o seu projeto político. E um dos pontos mais importantes para viabilizar a dominação sobre as massas é destruindo a educação, tornando a educação básica e paupérrima, de forma que os demais indivíduos que não fazem parte do grupo do MPLA não possam ser empoderados para reivindicar um posicionamento justo dentro da própria sociedade. Esse é o problema do MPLA. Se tu queres compreender a mentalidade do MPLA, tens que compreender primeiro a questão do partido-Estado. Como é que o MPLA surge na história, como é que Angola surge na história, porque Angola surgiu primeiro como sob a administração colonial. As guerras que nós passamos permitiram com que o MPLA tomasse conta do aparelho do Estado. E a partir do momento que o MPLA toma conta do aparelho do Estado, vai surgir Angola independente. Por isso é que nós continuamos aqui a dizer que as independências não foram um contrato africano. As independências foram um contrato geopolítico, foram uma invenção geopolítica. As independências foram elementos extremamente importantes para a preservação e manutenção da influência colonial e da autoridade colonial dentro dos espaços colonizados. Aí começam os nossos problemas. Nós precisamos sempre de diagnosticar a origem dos nossos problemas para nós compreendermos a nossa situação atual.
Inclusive, já estou a fugir um bocadinho da conversa, queria falar-vos um bocadinho daquilo que foi os ataques que eu sofri na minha conta e etc. Mas vamos falar aqui um bocadinho porque eu acho que as pessoas precisam de entender isso, ok? O problema é que nós temos uma estrutura em que o partido está acima do Estado e o próprio partido prejudica o Estado em benefício próprio. Nós compreendemos que, dentro da tipologia que nós vivemos atualmente, o partido é mais importante que o Estado, porque o Estado, na definição clássica, envolve as pessoas. Mas dentro da visão político-partidária, as pessoas só têm utilidade se elas pertencerem ao partido. Daí é que nós vamos ver, por exemplo, os jovens da JMPLA que recentemente fizeram um vídeo a falar claramente das motivações que lhes orientam a estarem dentro da JMPLA. Inclusive, falavam para a sociedade de que você pode ser jovem, você pode estudar sei lá até onde, pode se formar fora, mas se você não for da JMPLA, você não tem futuro. O que é que nós vamos entender aqui? Nós vamos entender aqui que já há uma corporização do discurso central, porque isso antes era um discurso isolado, ou seja, era um discurso planeado para dentro das atividades do MPLA, dentro das suas reuniões, etc. Mas agora esse discurso já é público. Significa que o próprio MPLA começa a lançar cartadas para a própria sociedade, mostrando a realidade dentro da sociedade angolana, em que o cartão de militante vale mais que o bilhete de identidade. Você com cartão de militante tens mais oportunidades de ter emprego, tens mais oportunidades de entrares numa escola, tens mais oportunidade de qualquer coisa do que o teu bilhete de identidade. Por quê? Porque o bilhete de identidade te dá direito a ser cidadão. E a cidadania ainda é uma questão por se discutir em Angola. Porque em Angola não se pratica a cidadania ativa. Porque a cidadania é você estar consciente dos teus direitos e obrigações e tu negociares esses direitos e essas obrigações com instituições. As instituições que representam, na verdade, okay, os elementos centrais do Estado para a dinamização da vida dentro da sociedade. É aí que a gente precisa de conversar. Então, o teu bilhete não tem importância, porque as instituições são controladas pelo partido. Significa que você, com o teu BI dentro de uma instituição, você não tem maiores privilégios e benefícios do que o indivíduo que está com o cartão do partido. O indivíduo por quê? Porque as instituições funcionam e dentro delas são alocadas estrategicamente indivíduos pertencentes ao partido. Muitas vezes indivíduos sem nenhuma capacidade de administrar com responsabilidade essas mesmas instituições, ok? Porque são colocados por militância partidária, por amizade partidária, por ser família do A, B e C, por simpatia partidária e etc. Esses são os elementos que promovem os indivíduos dentro de instituições que seriam vitais para o funcionamento do próprio Estado, enquanto instituição maior. Mas as instituições não vão funcionar porque os indivíduos que são alocados dentro dessas instituições, na sua maioria, não possuem competências administrativas e quando possuem algumas competências, têm que colocar os objetivos políticos da organização que é o MPLA acima das suas próprias competências. É aí que nós vamos vendo o grande problema. O nosso grande problema surge disso. É normal eu dizer-vos aqui que as instituições em Angola não funcionam, por exemplo. Não funcionam por quê? Porque há dois processos que acontecem simultâneo dentro das instituições, para além de serem alocados indivíduos para cumprir a agenda do partido. Há um outro ponto fraturante aqui, que também as instituições em Angola são espaços estratégicos para se moer o dinheiro público. O dinheiro público em Angola ele é roubado por via das instituições. O OGE existe para distribuir, ok, o dinheiro do país em instituições que deviam trabalhar para o desenvolvimento social. No entanto, as instituições passaram a ser locais estratégicos onde se é alocado dinheiro para ser desviado por indivíduos do partido. Normalmente, as pessoas que se encontram dentro das instituições, como administradores, diretores, etc., são quadros sêniores do partido. Então, isso é um grave problema que nós temos em Angola. Isso causa o mau funcionamento das instituições e causa também o processo que nós chamamos de falência do próprio Estado. A falência do Estado já é discutida em muitos espaços acadêmicos. E a falência dos Estados africanos não é
uma discussão científica, uma certeza científica, por causa da forma que a maior parte dos Estados africanos surgiram no contexto pós-colonial. No pós-colonialismo, os Estados africanos derivam, propriamente, de negociações com as forças invasoras, com as forças coloniais. Da mesma forma que Angola, ok? Nós tivemos aqui capítulos em que o português jogou um papel extremamente importante e decisivo, ok? No contexto pós-colonial. Inclusive, Portugal agiu como juiz moral para determinar o rumo, ok? O rumo da Angola no pós-colonialismo. E sabe-se perfeitamente que quem coloca o MPLA no poder da Angola foram os portugueses. No entanto, também reconhece-se que não existe povo mais beneficiado com a pobreza, a corrupção em Angola do que Portugal. Porque está tudo interligado. Ok? Por isso é que a Angola foi mantida e a sua Constituição é basicamente uma cópia da Constituição portuguesa. Pasmem-se como é que um país independente mantém a Constituição colonial, basicamente com algumas alterações, ok? Vai manter a língua oficial como língua portuguesa e vai aceitar integrar naquilo que é chamado CPLP, PALOPS e outras codificações que, no entanto, determinam a influência política, econômica e cultural de Portugal sobre o nosso território. E é simples. A própria Constituição nos diz que o governo angolano promove o ensino da língua portuguesa enquanto língua oficial e também outras línguas. Quer dizer, as outras línguas não têm um respaldo constitucional como uma obrigação do Estado, mas como uma circunstância do próprio Estado. Enquanto mantermos a engenharia colonial para o funcionamento do Estado, nós vamos continuar a ter muitas surpresas em Angola. Porque o nosso problema é que muitas vezes nós não recorremos à própria história para nós compreendermos os fenómenos que originaram a realidade que nos encontramos atualmente. Nós precisamos da história, porque a história funciona como uma bússola política que nos indica o caminho a seguir. Se nós não compreendermos a importância da história na definição do trajeto que a gente precisa seguir, então nós estamos perdidos. Porque a história, ela tem componentes extremamente importantes para determinar o nosso pensamento político. Todo o pensamento político de um povo se origina na compreensão da sua própria história, das dinâmicas da sua própria história. Significa que você precisa de observar a história para você definir o teu presente e construir um futuro. A história tem as experiências. A história possui um conjunto de acontecimentos que dizem nós andamos daqui até aqui, falhamos aqui e para acertarmos daqui nós temos que ir por aqui, nós precisamos de fazer, porque a história é como uma bússola para determinar o tempo político de um povo. E nós não estamos a olhar para isso. Isso é um problema muito grave. Agora, a questão da educação é extremamente importante. Por que é que eu chamo a atenção da educação? Porque o nosso povo é um povo extremamente paupérrimo em muitos aspectos por causa da ausência da educação. O nosso povo, a Angola, por exemplo, nesse momento, é um dos maiores campos, ok? Onde se ensaiam vários projetos de engenharia social. E todos nós assistimos, mas ninguém consegue descodificar a engenharia social levada a cabo pelo MPLA. E hoje eu vou falar-vos um bocadinho sobre a questão da engenharia social. E o primeiro pilar que sustenta a engenharia social em Angola é a ignorância das massas. A ignorância das massas é o fator número 1. Enquanto o MPLA não pensar como um partido que precisa de tempos em tempos sair do poder, dar espaço e ganhar a confiança do povo para atingir o poder novamente, nós vamos continuar a ter um Estado monolítico. E é isso que nós temos, porque nós não conhecemos nenhuma outra liderança que não seja o MPLA. E, no entanto, a presença do MPLA justifica o sofrimento do povo angolano. Falta de água, eletricidade, políticas insustentáveis, políticas não execuíveis, megalomania administrativa, projetos extremamente megalômanos, mas sem nenhum impacto social. Isso tudo faz parte
ok? Da visão do MPLA, que muitas vezes se utiliza projetos extremamente megalómanos, não para melhorar a condição de vida dos angolanos, mas para criar maiores bolsas que permitam desviar maior quantidade de recursos do Orçamento Geral do Estado. É isso que a gente precisa de entender. Quando o João Lourenço diz que vamos ter o maior aeroporto da África, ele não está a olhar para você angolano que precisa de viajar, precisa de ter maior mobilidade, etc. Ele não está a olhar para nada disso. O João Lourenço está a olhar para os bilhões que vão apresentar como proposta para a construção do aeroporto, e esse dinheiro lhe permitirá roubar muito desse dinheiro para meter nas suas próprias contas pessoais. É aí que a gente começa aqui a refletir. Quando fizeram no Namibe, disseram que íamos ter o maior instituto de pescas de África e etc. Não foi a pensar no povo, ou seja, a megalomania do MPLA nunca é a pensar no povo, mas a pensar no desvio do dinheiro público. Nós temos nesse momento um aeroporto que foi feito na perspectiva de ser um aeroporto internacional, não funciona como aeroporto internacional, funciona como aeroporto doméstico. E esse aeroporto custou bilhões de dólares aos cofres do Estado. E ninguém fala sobre isso. Nós temos projetos que o MPLA simplesmente inflacionou, ok? Para poder tirar proveito financeiro e drenar o dinheiro e os recursos do próprio Estado. O Porto do Dande é um desses casos em que um porto, na época de José Eduardo dos Santos, estava orçado em 250 milhões de dólares, um porto de águas profundas. Na época de João Lourenço, o porto foi inflacionado para 750 milhões de dólares. E foi inaugurado. Qual é o impacto de retorno para a economia? E por que foi inflacionado de 250 milhões para 750 milhões de dólares? Ninguém nos consegue responder. Porque hoje em dia os gatunos estão muito à vontade no país, porque o povo foi mantido num nível de ignorância, coartado de uma educação digna, para poder ser um simples espectador daquilo que é o desvio, o roubo do dinheiro público. E é sobre essas coisas que nós precisamos falar. Eu estou sempre a chamar a atenção que nós precisamos de falar disso. Há febres que estão a acontecer dentro da nossa sociedade. Nesse momento, o Gabinete de Ação Psicológica, coordenado pelo Norberto Garcia, que é um dos verdugos do assassinato da consciência angolana, da consciência do povo angolano, entrou dentro de um ambicioso plano de descaracterização da sociedade angolana. O MPLA perdeu Luanda nas eleições de 2022. E o MPLA criou um conjunto de contramedidas. Da mesma forma que o MPLA, durante as eleições de 2022, depois de passar as eleições de 2022, estudou uma série de medidas e contramedidas que foram criadas e projetadas para impedir que os erros de 2022 se repitam em 2027. As leis que estão a ser criadas nesse momento pelo MPLA, elas visam simplesmente comatar as fragilidades do MPLA em 2022 para garantir a fraude em 2027. Por exemplo, você sabia que o voto sentou foi um dos momentos mais importantes das eleições de 2022? O MPLA não foi capaz de fazer o que ele naturalmente faria, sem a presença popular e a ideia de sentar para defender o teu próprio voto até o lançamento dos resultados provisórios. O MPLA, dentro dessa nova lei, proíbe as pessoas de ficarem perto das assembleias de voto e se posicionarem a pelo menos 1000 metros das assembleias de voto, impedindo e anulando assim aquilo que o voto sentou, que foi uma arma extremamente revolucionária que ditou os resultados que houve em 2022. O MPLA utiliza a lei para comatar fragilidades de determinados processos, como se fosse um anticorpo que ele cria para cada situação para garantir a fraude. É justamente isso. As leis que estão a ser criadas todas têm o mesmo objetivo. E esses objetivos todos nós conhecemos. Os objetivos são facilitar a fraude em 2027.
Os angolanos estão sentados, os angolanos estão a ver, os angolanos estão a assistir. Basta dizer que, inclusive, a figura desprezível do funcionário do MPLA Manico já se encontra novamente na CNE, ou seja, a fraude está a ser cozinhada a todo gás. E outro ponto interessante que a gente precisa também olhar aqui é a questão daquele programa do CINSE que existe para obliterar a própria UNITA em si, que chama-se Combate até a Exaustão. É um conjunto de medidas que foram tomadas em 2022, ok? Que foi combater a UNITA enquanto partido político, combater a FPU e, acima de tudo, combater a liderança da FPU, que na altura foi o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Esse combate até a exaustão, nós vimos, a sociedade assistiu, mas a sociedade não participou. A nossa sociedade sofre de uma letargia muito grande por causa da deseducação, do processo constante de alienação por via da comunicação social. A comunicação social do MPLA, ela é criada para alienar, não para tornar os indivíduos conscientes dos desafios sociais, políticos que o país enfrenta. A educação do MPLA é criada para distrair, para alienar e para destruir o sentido crítico do pensamento do povo angolano. Por isso é que o nosso povo é um povo extremamente alienado. Nesse momento há várias ações que estão a ser tomadas para manter esse processo de alienação proativo e funcionando a 100%. Como é que eles fazem isso? A pergunta é como é que eles conseguem fazer isso? Como é que eles reproduzem isso? E eu vou te explicar como é que as coisas acontecem. As coisas acontecem da seguinte forma. Há uma supervalorização nesse momento do Kuduro. E atenção, quando eu falo do Kuduro, não confundam. Eu conheço muitos artistas kuduristas que são extremamente bons. Pessoas como Russo Capa, pessoas como Tipacas Android, pessoas como o Pax Galileu, pessoas como, vamos falar de Bruno M, Nato P3, vamos falar daquela escola toda do Kuduro. Vamos falar do DJ Nile, vamos falar do Rei Panda, vamos falar desses artistas todos que tinham uma escrita diferenciada, que são produtos genuínos do ambiente periférico suburbano, da violência social do MPLA, e conseguiram transformar toda essa violência social, que surge como elemento político do MPLA, para dinamizar a vida no interior das periferias, conseguiram transformar aquilo em letras e músicas de contestação. Esses artistas não são tidos nem achados. Esses artistas não brilham porque existe uma decisão política dentro do próprio Kuduro. O MPLA cria os seus próprios artistas do Kuduro ou dá visibilidade àqueles artistas que não têm compromisso com as periferias. E esses artistas acabam por destruir e desnortear todo um estilo que devia servir de impulsionador e um estilo de reivindicação para a realidade suburbana. E não acontece isso. Mas não acontece por quê? Porque existem estágios para determinar a referência dentro de um determinado estilo. As pessoas julgam que as referências dentro de um estilo surgem de forma acidental ou porque teve sucesso e surgiu. Não. O sucesso é assistido politicamente e é forjado politicamente. Vamos entender como é que acontece. Primeiro, eles começam a projetar e a dar visibilidade por via da comunicação social controlada. E eles também têm aquilo que nós chamamos das labels, que eles controlam politicamente. Vamos falar da CLE, vamos falar da LS Republicano, que são basicamente estruturas do sistema, plataformas que o sistema utiliza para controlar a classe artística e projetá-las de acordo aos seus fins políticos. Okay? Essas, na verdade, são estruturas de entretenimento do MPLA que surgem e existem para apoiar o próprio MPLA durante as eleições e outros atos que exijam massas. Essas labels que a gente vê recebem dinheiro do Estado, estão extremamente comprometidas com os objetivos políticos do MPLA. Mas não para por aí. Olha que as coisas ficam sempre um bocadinho mais difíceis. Quando a gente vê que eles começam a projetar um determinado artista aí para a televisão, aparece na televisão. Nesse momento o Kuduro está em alta em Angola. O Kuduro está em todos os meios de comunicação social, está na TV Zimbo, está na TPA, é lá que os kuduristas vão. Há muitos programas de entretenimento e distração onde esses kuduristas estão a ser projetados. Essa é a projeção primária. O segundo nível da projeção exige que indivíduos criem galas de premiações para criarem referências dentro do estilo. Ok? Porque como é que isso acontece?
uma estrutura de galas de premiação, ela surge propriamente e de repente começam a premiar, por exemplo, melhor codurista. E vão falar melhor codurista, Jéssica Pitbull, noite e dia por aí. Melhores coduristas. Melhor música, não sei o que. Vão sempre buscar esses artistas e vão projetando eles para serem uma referência e uma autoridade. Ok? Dentro do estilo. Mas esses artistas, no background, já estão comprometidos com a agenda política do partido no poder. É o caso da Jéssica Pitbull. Nós vamos querer sempre separar. Não, ele é um artista apenas, o MPLA lhe pagou para ir fazendo um show. Não, não é assim que acontece. Há um contrato. A projeção que esses artistas têm e a mediatização que esses artistas têm não é um produto do acaso ou das músicas que produzem, é um projeto, é um produto politicamente construído, politicamente projetado para ser consumido pela sociedade ou imposta na sociedade por via da repetição, usando a comunicação social para difundir esses mesmos produtos. E aí, quanto mais esses produtos tocarem, quanto mais as músicas desses artistas comprometidos com o MPLA tocarem, mais eles ganham aceitação no seio das populações, mais eles ganham autoridade no seio das populações. E é aí que está o grande truque. Portanto, as galas de premiação, elas existem para legitimar e para referenciar determinados artistas, torná-los uma referência, torná-los uma autoridade dentro do estilo. A Jéssica Pitbull não canta melhor que o Delero King, não canta melhor que o Rosso Capa, não canta melhor que tantos coduristas que eu conheço, mas ela é projetada porque existe um conjunto de fatores para determinar essa projeção. Primeiro, uma das linguagens que o Kuduro utiliza muito, e as mulheres utilizam muito dentro do Kuduro, é a linguagem da prostituição, a linguagem da promiscuidade. Portanto, ter um corpo extravagante é um elemento sexual muito usado para conectar a promiscuidade no seio da população. Uma população deprimida como é a nossa, que sofre de abandono administrativo e abandono do Estado, normalmente se apega às emoções negativas, porque essa é a tecnologia da promiscuidade, da psicologia da promiscuidade. Portanto, esses artistas vendem uma imagem excessivamente sexual e essa excessividade na sexualidade tem como meta conectar os pontos negativos da própria população, oferecendo um entretenimento momentâneo, uma distração momentânea, mas que realmente vai se transformando numa mentalidade e num estilo de vida. É basicamente isso que a gente tem aí. Mas precisamos de compreender bem como essa tecnologia funciona. Precisamos compreender bem como é que você, quando olha para a Jéssica Pitbull, a primeira coisa que você vai falar é do corpo. Você não vai falar da música, porque quando ela começar a falar, vai ser lagartos atrás de lagartos, mas você vai falar do corpo. E depois você vai falar da música que você adota por repetição. O mesmo para a Noite e Dia, que traz aquelas cantoras com rabos inflamados, que basicamente ela é a mãe da jardificação em Angola. A Noite e Dia é que trouxe o conceito da jarda em Angola, quando começou a apresentar as suas bailarinas com rabos apodrecidos, com substâncias estranhas, a pularem, a se mutilarem, a pularem com rabos, a baterem sei lá onde, pula da mortal. Essas porcarias todas foram projetadas pela Noite e Dia e isso passou a ser uma referência dentro do estilo. Ou seja, quando a gente quer muitas vezes discutir se cultura é cultura ou não, nós devemos olhar aqui as bases que definem uma cultura. Enquanto nós não tivermos uma definição de cultura baseada na nossa própria experiência cultural, continuaremos a ir buscar no Google. E sabe o que é que o Google vai te falar? Cultura é experiência, não vai te falar de experiência. Cultura é um modo de viver de um povo. Mas um modo de viver que é condicionado politicamente não pode criar uma cultura. A miséria que permite o surgimento e a manifestação do próprio Kuduro, ela surge de um processo político falhado, de falência administrativa, que vai condicionar as pessoas a um estado de espírito, a uma forma de viver a sua própria realidade. E esses condicionamentos são a base do surgimento de um Kuduro extremamente alienado, extremamente sexualizado. O sexo que é usado dentro do Kuduro reflete a ausência da educação, a falta de valores dentro da própria sociedade, reflete a maior parte das letras que vão surgindo. E essas letras refletem uma vivência distorcida, alimentada pelas péssimas políticas do sistema. É isso que nós precisamos de entender. Se você não entende que o sistema, a produção, a miséria que o sistema fabrica, cria uma argamassa, ok? Uma argamassa que permite essa argamassa ser usada
como um elemento para projetar aquilo que é o próprio Kuduro, você nunca vai entender a nossa problemática. A nossa problemática é muito mais a fundo. É muito mais a fundo. É muito mais a fundo. E as pessoas não querem falar sobre essas coisas. Ok, tudo bem. O gabinete do Norberto Garcia teve vários estudos que foram feitos. E esses estudos, para salvar Luanda, entregar novamente Luanda nas mãos do MPLA, estratégias foram criadas. Mas essas estratégias foram baseadas, basicamente, ok, em dois pontos que aconteceram no Kuduro nos últimos tempos. A morte do Nagrelha, o funeral do Nagrelha foi um ponto muito alto, que o MPLA olhou a popularidade do Nagrelha. Nem políticos tinham essa dimensão, nunca se viu um óbito, um funeral naquela dimensão, nem o funeral de Agostinho Neto teve a dimensão do funeral do Nagrelha. Então, o MPLA entendeu que o MPLA como é um partido elitista, elitizado, classista, eles entenderam que se eles mantivessem o formato classista e elitista, eles não conseguiriam chegar até as massas. Era preciso utilizar condutores para se chegar até as massas. Okay? E as massas são quem? São as grandes populações que são abandonadas, que são basicamente excluídas dos programas do Estado e etc. Tinha que se manter uma ligação, porque elas representam a maioria insatisfeita e eles foram basicamente a causa da vitória da UNITA nas eleições de 2002 com relação a Luanda. A UNITA fez muita mobilização a nível das periferias e conseguiu criar a linha de solidariedade entre o discurso, a narrativa e os problemas existentes nesses espaços falidos. E essa foi uma das razões que a UNITA conseguiu ganhar Luanda em 2022. Mas como se não bastasse, o óbito do Nagrelha deu um input muito grande para Norberto Garcia. Ele entendeu que para se chegar até no interior dos guetos, descer-se as bases, como o MPLA andou a falar copiosamente nos seus discursos, precisamos de descer as bases, vamos descer as bases. É como se fossem os burgueses a saírem das suas casas para entrarem dentro dos guetos. Você não entra dentro dos guetos se você não tiver um condutor para te levar dentro do gueto. Você se sai da tua burguesia para entrar no gueto, você vai morrer. Você precisa de um agente para entrar no gueto. E eles entenderam que era necessário criar agentes. E esses agentes são os kuduristas, porque os kuduristas é que têm grande popularidade no interior dos bairros. Você acha que o MPLA gosta do Tipatinhas, da tropa da CAOP A, CAOP B, CAOP C? Não gostam desses miúdos. Tem nojo desses miúdos. Mas precisam desses miúdos, porque esses miúdos representam, ok? Influência e autoridade no meio dos bairros. E quando eles são postos dentro do MPLA, como é o caso das tropas da CAOP A, CAOP B e CAOP C, estão no MPLA, quando eles soltarem a ordem nesses espaços da CAOP e falarem que vamos votar no MPLA, todos têm que votar. Todos vão votar porque todos têm respeito e eles representam autoridade para as zonas periféricas. É justamente isso. Então, os kuduristas agora não estão a ser favorecidos pelo MPLA porque o MPLA aprendeu a amar o Kuduro, mas sim porque o MPLA entendeu que para comunicar com as bases precisa de kuduristas para fazerem o trabalho de base para poderem recuperar novamente Luanda em 2027. Daí eles começaram a fazer esse trabalho com os kuduristas. Inclusive, houve nomeação de muitos kuduristas para diretores provinciais de cultura, diretores municipais de cultura, kuduristas. Mas o MPLA não nomeou kuduristas para diretores da cultura do Calumbo, como é o caso do Pai Diesel, que é diretor da cultura do Calumbo. O que é que o Pai Diesel sabe de cultura? O Pai Diesel de cultura não entende porcaria nenhuma, mas o Pai Diesel é popular. O Pai Diesel tem uma autoridade dentro do Kuduro. O MPLA não está aí buscar a intelectualidade do Pai Diesel, está aí buscar o showman que existe dentro do Pai Diesel e a influência que ele tem no meio dos guetos para poder recuperar, chegar nas bases do gueto. Eles estão a utilizar os kuduristas para as eleições de 2027. Daí estão a oferecer muitos cargos administrativos, porque esses cargos que você está vendo de diretor da cultura não é nada mais que espaços que vão receber orçamento do próprio Estado, para darem festas a favor do MPLA e mobilizar em nome do MPLA. Já vimos vários kuduristas aparecerem aí com chapéus do MPLA e etc. a mostrarem claramente que eles foram comprados e estão a ser colocados estrategicamente como diretores culturais para
cumprirem uma agenda política a favor da mobilização do MPLA. É assim que o MPLA faz. Mas o pior é que o MPLA vai utilizar recursos e fundos públicos para isso. Por isso os indivíduos estão a ser colocados em cargos administrativos para poderem receber diretamente dinheiro do Estado para fazerem as grandes festas de mobilização em nome do MPLA. Esse é o projeto que o MPLA tem para as eleições de 2027. Outro ponto alto nos estudos do Gabinete de Ação Psicológica do Norberto Garcia foi a morte do Manu Chabá. A morte do Manu Chabá serviu mais uma vez para afirmar a popularidade do Kuduro e o Kuduro como um elemento central para a mobilização das zonas periféricas. É aí que o MPLA entra. O MPLA está a utilizar os kuduristas para os kuduristas serem os próprios representantes, ok, da continuidade da opressão, da continuidade da destruição dos próprios guetos, para atraírem suas próprias vivências. É triste o que o MPLA vai fazer. Vai nomear uns poucos kuduristas, depois vai dar uma casa, vai dar um carro, vai dar um terreno e acabou. E essas pessoas continuarão fazendo o trabalho do MPLA na questão de mobilização no meio das massas. Daí é que essas pessoas estão a ter muita exposição mediática ultimamente. Tens uma Jéssica Pitbull na televisão, numa televisão pública, porque a TV Zimba agora está na esfera pública. Quais são as credenciais que a Jéssica Pitbull tem para fazer jornalismo, para ter um programa público? O MPLA, o que é que ele faz? Ele está aí buscar as views que as pessoas têm a nível das redes sociais. Eu vou falar qual é a tecnologia que eles estão a utilizar para destruir o ambiente de reflexão que existia dentro das redes sociais. As pessoas dentro das redes sociais estão cada vez mais distraídas e pensam que esses fenômenos estão a acontecer por acaso. Não. Há uma super mega estrutura coordenada de ações que são feitas diariamente para manter as pessoas distraídas e entretidas. A nível da realidade, nós temos a comunicação social que faz esse trabalho por via da televisão, rádios, revistas e jornais. Nas redes sociais nós também temos vários portais de distração, temos vários influencers digitais. Os que são a ser mais acolhidos ultimamente são os influencers digitais. Os influencers digitais são a nova febre do MPLA. São indivíduos que produzem vários conteúdos e atenção que o MPLA já entrou também na questão de produção de conteúdos. Há indivíduos a produzir conteúdos que são conteúdos apolíticos, acríticos, mas são conteúdos que conseguem ter muitas views e etc. É a nova estratégia do MPLA. Eles estão basicamente a dar visibilidade a indivíduos que façam conteúdos que não têm substância, que não invocam um pensamento político, que não invocam uma reflexão política, mas que levem as pessoas ao entretenimento generalizado. E depois o que é que eles fizeram? Eles pegaram e criaram também uma gala de premiação para influencers digitais. Essa gala de premiação, ela serve para criar referências na produção de conteúdo. Se vocês notarem, a nível das redes sociais, toda a gente está a produzir conteúdos cada vez mais estúpidos, conteúdos cada vez mais básicos, que não levam os indivíduos a praticarem a reflexão social. O caso do Jovem Buluzinha é um desses casos. Mas, no entanto, quando eu falar do Jovem Buluzinha, muitas pessoas vão atacar o Isidro. Quando eu falar da Mana Nati, Mãe do Mundo, também vão atacar o Isidro. Se eu falar do Massano, não sei quem, vão atacar o Isidro. E eu vou vos fazer por que vocês vão atacar o Isidro. Sabe por quê? Porque há uma história por detrás desses indivíduos que é criada como um produto que serve de autodefesa desses indivíduos. A ideia de que, por exemplo, o Bluzinho é um jovem pobre que está a sustentar a família com aqueles vídeos da porcaria que ele faz e etc. Ele é pobre, deixa o miúdo, ele só quer vencer na vida. Essa ideia é o produto que faz com que você censure quem consiga se aperceber do verdadeiro elemento político que está por detrás das ações coordenadas desses indivíduos. Ok? Você vai falar, não, está a falar da Mãe do Mundo, Mana Nati, assim estão usando o MPLA, eles são pobres, eles estão a vir de baixo, também estão a lutar. Mas não, o problema está justamente aí. Não é que o MPLA, propriamente, é que fala nessas pessoas para fazerem isso, mas o MPLA dá visibilidade. O MPLA dá promoção. O MPLA, quando vê que você é um kudurista ou é alguém que é um influencer digital que está fazendo uns conteúdos que faz as pessoas se distrair só e rirem, ele vai te levar na televisão, ele vai te abrir algumas portas. E essas portas são os caminhos políticos para a dilatação da tua imagem. Isso vai fazer também as tuas visualizações a nível das redes sociais também crescerem. E você vai sentir que aquele conteúdo é o conteúdo que te acomoda e continuarás a fazer aquele tipo de conteúdo que é um conteúdo de distração, de entretenimento e é contra
reflexão política e social é justamente